Olá, aqui é o Arthur Bessoni e esse é o terceiro vídeo de uma série de 100 vídeos onde a gente fala sobre modelagem de informação da construção, a gente fala sobre venda de serviços BIM, implementação de serviços BIM e também sobre a aplicação de serviços BIM. No primeiro vídeo eu falei sobre como queimar as pontes, no segundo vídeo eu falei sobre por que vendas e apresentei um pouco da minha história profissional. Eu sou do interior da Paraíba, hoje eu moro aqui na Austrália, fui palestrante do Autodesk University Las Vegas, Autodesk University Brasil, fui professor do IPOG no Brasil também, então a gente acabou trabalhando e tem uma experiência muito legal com a modelagem de informação da construção e é isso que a gente tá aqui nessa série de vídeos compartilhando com vocês, tá? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema super legal. Eu esqueci o tema, peraí. O tema de hoje é modelagem de informação da construção. BIM, né, como é muito falado por aí, é uma sigla inglesa, né, que significa Building Information Modeling, ou seja, modelagem de informação da construção. E essa é a área que eu atuo diariamente. Eu sou BIM Manager aqui na Austrália. E falando um pouco sobre vendas e BIM, por que é importante vender serviços BIM? Porque o BIM, cara, ele é uma tecnologia, é uma metodologia que ela melhora bastante a produtividade da nossa indústria da construção civil. E o problema da nossa indústria da construção civil, muitas vezes, está exatamente na falta de produtividade. Nós falamos indústria, mas quando nós analisamos o nosso cenário, a gente tem ali alguns artesanatos feitos, né? Colocando um tijolo em cima de tijolo, a gente fazendo aquelas concretagens com aquela bagunça. Isso não é a indústria, isso é meio que artesanato, né? A indústria é algo que a gente está começando a trabalhar agora. E a modelagem de informação da construção, ela vem para trazer muita produtividade, ela vem para trazer muitos avanços em termos de tecnologia, em termos de informação. Só que a nossa indústria, ao mesmo tempo, ela também é extremamente tradicional. Eu queria que você citasse aí agora algumas construtoras da sua cidade, você pensasse, e se você conhece mais de perto, se elas são gerenciadas por famílias ou não. Tá? Na grande maioria, em muitos casos, tá? Não tenho dados expressivos aqui agora para apresentar, mas pela nossa experiência assim, de vivência, a grande parte das empresas elas são familiares. É um pai que é engenheiro, a mãe que é uma arquiteta, e aí passa para o filho alguma coisa. Então, geralmente é uma empresa gerenciada por famílias e ela é extremamente tradicional. Então, quando você vem com novas tecnologias, você vem com novos avanços, você tem ali um embate muito grande. É muito difícil fazer essa implementação, como em outras indústrias. Por isso, a parte de vendas, porque quando você começa a aprender a vender e se demonstrar ali as suas habilidades, seus projetos, suas ideias de uma forma mais clara, facilita um pouco esse embate. Então, não vai ser 100%, mas você vai conseguir penetrar essa barreira do tradicional da nossa construção de uma forma mais fácil. E pensando de uma forma mais macro, a nossa indústria ela movimenta muito dinheiro no nosso país. Se a gente conseguir otimizar, nem que seja um pouco, da produtividade da indústria da construção civil, são milhares e milhares, milhões aí de reais todos os anos, que dá pra gente construir creches, escolas, é uma porcentagem do PIB relativa, tá? É uma porcentagem muito boa. Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha, porque uma pessoa que está impactada aí do outro lado do vídeo, que por alguma razão aí nesses 100 dias que a gente vai estar fazendo esse material, foi impactada e consiga algum resultado, cara, eu vou estar extremamente feliz, porque eu sei que esse pequeno resultado que a gente está fazendo aqui vai ser lá na ponta um resultado muito grande quando isso começar a crescer e isso começar a dar frutos, tá? Eu acredito muito na industrialização da indústria da construção civil no Brasil e nessa digitalização que vai trazer tanto retorno e resultado. Então, falando sobre BIM, tá? Um dos grandes erros que as pessoas cometem quando vão fazer essa venda de serviços BIM, e a gente vem discutindo isso em várias semanas BIM Experts, a Mariana Macedo, ela fala muito sobre isso, o Guilherme mencionou várias vezes, é o seguinte, é vender BIM como BIM. Vender BIM como BIM, né? Então a gente senta lá e vai fazer o quê? Vai fazer logo uma apresentação de o que é que a minha empresa faz, o que é a modelagem de informação da construção, e a gente começa a querer vender aquele serviço, querer demonstrar aquilo para o nosso cliente. Só que, vamos voltar aí para a nossa vivência familiar. Vamos lá, você e sua esposa, namorado, quando vocês querem entrar numa discussão, falar sobre algum tema, é mais fácil, vocês acham o quê, tá? É mais fácil ouvir ou é mais fácil falar?
Geralmente, as pessoas elas não estão se importando para o que eu vou falar. Elas estão mais se importando com o que elas querem falar. A gente se importa mais nas nossas ideias. Por isso que é muito difícil você ver pessoas ali que realmente escutam, sabem ouvir bem. Tá todo mundo querendo falar, todo mundo querendo jogar alguma coisa. E esse é um erro na parte de venda. Quando a gente vai vender um serviço BIM, a gente já chega querendo mostrar o que a gente sabe. A gente chega falando de BIM, a gente chega falando do que a gente já fez. O que na verdade a gente tem que fazer é ouvir. Então a gente tem que só inverter o que a gente está falando. Então na BIM Expert a gente fala o seguinte, se for vender BIM, não fale de BIM. Não fale que você faz BIM. Por quê? Porque você vai estar vendendo uma solução para o cara, não necessariamente um novo conceito. Quando você traz um novo conceito, você dificulta a sua jornada de compra, porque você está tendo que criar um novo conceito na cabeça dele para poder vender alguma coisa. Então o que é mais fácil? É você entender as dificuldades, você entender os desafios, entender as objeções e o que aquele seu cliente tem atualmente e você, com base naquilo, trazer uma solução que vai resolver aquele problema dele, tá? Então, na próxima vez que você for fazer uma reunião, não precisa chegar falando de BIM, não precisa chegar falando de Laser Scan 3D, pergunta, ouve. Então, tenta entender a empresa e identificar quais são os desafios dela. Com aquilo em mente, aí você vai preparar um material e quando você for fazer essa apresentação para o seu cliente, você vai mostrar exatamente como aquela sua solução, que agora você pode chamar de BIM, vai resolver aquele problema que ele tem. Então, o que aconteceu em algumas cidades no Brasil foi o seguinte, o pessoal veio vender BIM, existia uma dificuldade de entendimento da metodologia, o pessoal achava que BIM era Revit, ou seja, que é um programa da Autodesk, que na verdade não é, tá? E o que aconteceu foi que, por tentar vender BIM como esse software, isso acabou queimando a metodologia em muitas empresas. Porque o cara veio com a promessa de acelerar um processo, ele fez um pequeno treinamento de Revit, achava que aquilo ia resolver o mundo, e aquilo se desencadeou em diversos problemas, e aí o pessoal costumava voltar para o AutoCAD para poder manter a produtividade, porque se fosse tentar fazer no Revit uma coisa que não sabia, por exemplo, aquilo ia demandar um tempo muito longo. Então, o que aconteceu? Houve essa pequena queima da indústria, o que é normal, tá, pessoal? O pessoal fala, com BIM assim, com BIM aquilo. Não é só com BIM, não. Se você analisar diversas outras implementações de tecnologia, isso é normal. São os early adopters, né? As pessoas estão começando ali, às vezes existem algumas coisas erradas também. É o caso do coaching no Brasil. A profissão de coach, ela é regularizada em mais de 140 países no mundo. Só que no Brasil, se o cara falar que é coach, o pessoal já olha meio assim, né? Eita, já começa a meio que tirar onda, né? Infelizmente existe esse pequeno preconceito. Agora, por quê? Porque algumas pessoas que não sabem o que é coach começaram a fazer cagadas. E aí, dessas cagadas, saiu queimando o restante da profissão. É o caso do BIM também. Muita gente começou falando sobre venda de serviços BIM, e aí era o quê? Era um treinamento de Revit, e acabou ali queimando com várias empresas. Por isso, você, às vezes, encontra dificuldade para fazer implementação em algumas empresas, para vender seu serviço, porque o pessoal acha que BIM é um software e aquilo não funciona, e aquilo é coisa de gente que está querendo fazer novidade, né? E a gente escuta aquela famosa frase. Ah, meu filho, já trabalho aqui faz 28 anos e isso aí não vai mudar agora não. Só que tá mudando, né? Tá mudando muito rápido. Então, o que a gente indica é, se for vender BIM, não chegue lá falando de BIM, falando que é as mil maravilhas. Escute o teu cliente, identifique ali os desafios dele, identifique ali quais são os principais empecilhos da empresa, tente fazer isso escutando mais do que falando, tente fazer isso pesquisando a empresa, redes sociais, vendo vídeos, fotos, mais do que querendo mostrar o que você sabe, e aí você traz uma solução atrelada ao BIM que vai gerar valor para aquele cliente. Faz esse teste e eu acredito que você vai ter ali um pouco mais de sucesso. E aí se o pessoal perguntar, você trabalha com BIM? Aí a gente geralmente fala assim, ué, é porque eu não trabalharia? Como assim? Então já virou uma coisa normal, não é nada assim, BIM é coisa de outro mundo. Não, é algo do dia a dia. O que você vai ter é soluções técnicas, como arquiteto, como engenheiro, que vai unir a metodologia BIM para que você dê esse passo à frente. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre como queimar as pontes, para que a gente realmente coloque a mão na massa e tenha ação. No segundo vídeo eu falei um pouco sobre a minha trajetória, né? Sou engenheiro civil, falei algumas coisas lá. E nesse vídeo agora a gente falou um pouco sobre essa questão de venda BIM, né? Implementação e como a gente usar o BIM ao nosso favor. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas definições da modelagem de informação da construção. O que é BIM?